vamos aprender um pouco sobre a oração que Deus ouve, a oração que Deus atende, a oração que não demora uma resposta. Quantas vezes a gente reza, ora, pede para Deus, não tem uma resposta? Porque homens e mulheres de Deus que está na palavra obtiveram respostas rápidas de suas orações. Porque eles passaram por alguns caminhos que nós não sabemos, não prestamos atenção na palavra e por isso não vivenciamos isso. Essa graça. Por exemplo, hoje nós vamos pegar em Isaías 38 uma história de um rei, um dos maiores reis que teve na Sagrada Escritura, depois de Davi. Não sei se você já ouviu falar de Ezequias, rei Ezequias. Nós vamos tentar falar um pouco desse homem. E as Sagradas Escrituras fala muita coisa dele. Nós vamos ver no livro de Reis, capítulo 18, 2 Crônicas 29, e nós estamos também aqui vendo dele hoje, nós vamos ver agora em Isaías 38. No versículo 1. Naquele tempo, Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e pôs-se a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade. E chorava abundantemente. Depois, a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías, nesses termos: vai dizer a Ezequias: eis que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, pai de Ezequias, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Prolongarei tua vida por 15 anos. Eu te livrarei, a ti e a esta cidade, das mãos do rei Asrã. Protegerei esta cidade, e eis o sinal da parte do Senhor, para converter-te de que cumprirá a promessa. Farei a sombra recuar 10 graus, com o sol que lhe faz descer no relógio solar de Acás. E o sol voltou 10 graus para trás. Aqui nós temos o poema composto por Ezequias depois. Mas é importante. Eu vou pegar, você não precisa pegar. Eu vou pegar aqui em Reis, para a gente entender um pouco quem que é esse homem. Em Reis capítulo 18, se você tivesse um caderninho para anotar, ficava fácil você estudar depois. Em 2 Reis capítulo 18, versículo 20, ele fala assim, Ezequias: Ezequias pusera a sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve outro como ele. Olha aqui. Aqui estava falando dos reis, né? Em 2 Reis, capítulo 18, está falando dos reis que passaram, dos reis de Judá. Ezequias pusera a sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve outro como ele. Entre todos os reis de Judá, tanto entre seus predecessores, como entre os seus sucessores, conservou-se unido ao Senhor. Olha, e nunca se desviou dele. Observou todos os mandamentos. Meu Deus do céu. Vai vendo quem foi esse homem. As coisas não acontecem por acaso não, gente. Ele observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Por isso o Senhor esteve com ele. E ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Meu Pai eterno. Se você vê aqui no livro de Isaías, Crônicas, Reis, que fala que atrás um pouquinho aqui, ó, Isaías 38, na mesma página de Isaías 38, pega o versículo 36 ali, ó.
o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185 mil homens. Você sabe o que é isso aqui? Esse povo todo sitiou para matar Ezequias e o povo judeu. Mas Ezequias era um rei tão temente a Deus, tão obediente à palavra de Deus, que ele orou ao Senhor. Ele orava, ele dobrava o seu joelho na sua casa e orava a Deus. Deus mandava vir Isaías responder a oração dele. Vai vendo. Isaías chegou e falou assim: não se preocupa não, Ezequias. Do jeito que esse povo está chegando, eles vão voltar. Se voltar. O próprio anjo do Senhor é que vai combater por ti. Porque aquele homem combatia com o joelho prostrado. Esse é o maior combate que existe. Você trava as maiores batalhas. É trancado no seu quarto, no segredo do seu quarto. Ali é a sua intimidade com Deus. Essa palavra, para a gente desmembrar essa palavra, para a gente entrar nas entrelinhas de uma oração que é ouvida, que é atendida por Deus. Gente, Isaías nem saiu da casa. Quando, com certeza, era tipo de um câncer que estava aqui, Ezequias, que Deus mandou Isaías, falou: vai lá dizer para o meu servo, meu filho, que a hora dele acabou. O tempo dele esgotou. O prazo foi fixado. Salmo 138. O prazo é fixado por Deus. O prazo da nossa vida, ele é fixado quando a gente nasce. Mas se tem um que pode quebrar a regra, é aquele que fez a regra. Deus pode tudo para aquele que crê. Ele mesmo diz na palavra. Ele disse lá em João 10, para Maria, para as irmãs de Lázaro. Ele disse: tudo é possível aquele que crê. Sim, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai ressuscitar um dia. Não. Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. E aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Crês nisso? Jesus estava evangelizando Maria, as irmãs de Lázaro. O tempo todo o Senhor está nos ensinando um roteiro de cura e um roteiro de oração que Ezequias está nos ensinando. É o quê? Primeira coisa, gente, a oração precisa ser uma oração que tenha intimidade. Intimidade não se consegue da noite para o dia. Intimidade você se consegue todos os dias. Você marcando um horário com o Senhor e você estando lá. Põe a cadeira aonde você se senta e põe a outra cadeira para o Senhor. Se você vai ajoelhar, Senhor, joelha do meu lado. Fica comigo. São Tomás de Aquino, os santos doutores da igreja, fala que a nossa alma, ela é esponsal. O que significa isso? É uma alma que se une à alma de Cristo. Ela tem sede de se unir à alma de Cristo. Quantas músicas nós já até cantamos, né? Que Jesus é o noivo, nós somos a noiva. É como se nós fôssemos, a nossa alma fosse feminina. E Jesus é o grande esposo. Ele é o masculino, ele é o cabeça, claro, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça de tudo. Então, o tempo todo a nossa alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo, quer ter um encontro com Deus o tempo todo, todo momento. A nossa alma quer ter um encontro, e é na oração é onde que isso se estabelece. Na oração é onde que isso se entrelinha, aonde a nossa alma é saciada com toda a sede que precisamos. Que essa alma precisa. Porque nós estamos refugiados aqui, gente. Enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos no exílio. Nós estamos distante do Senhor. E a nossa alma grita por Deus. Tanto é que nós somos o catecismo da Igreja Católica, as crianças aqui que estão aprendendo muito mais isso pela idade. Que o homem foi criado para quê, filhos? Fala, bem alto. Para servir, amar e adorar a Deus. Amém. Pode voltar, filho. Servir, amar e adorar a Deus. Meu Deus, eu faço uma catequese com essas crianças, eu renovo a cada dia, né? Porque a Jaque vai ensinando eles, a Jaque, nós vamos dando a catequese para eles, vão aprendendo na escola, e a gente vai reaprendendo de novo. Que nós somos criados para amar, servir
adorar. Primeiro a gente ama, depois, primeiro conhece, é isso aí, muito bem, filho. Conhece, ama e serve. E se a gente não está conhecendo a Deus, alguma outra coisa nós estamos conhecendo. Porque nós fomos criados para isso. Se nós não estamos adorando a Deus, alguma outra coisa nós estamos adorando. Se nós não estamos servindo a Deus, alguma outra coisa, ou a você mesmo, você está servindo. É um fato, porque nós somos criados para isso, é a essência. É um fabricante fez, o fabricante fez esse instrumento para falar. O fabricante fez uma bicicleta para andar, um carro para andar. Se ele não anda, ele não está fazendo, executando aquilo do qual ele foi feito. Então nós somos feitos, então alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Se a nossa oração não é como de Ezequias, nós não estamos trilhando isso que esse homem trilhou. Primeiro a intimidade. Intimidade é por anos. Anos de fidelidade. Olha lá que foi escrito lá, que eu li para você no livro de Reis, gente, capítulo 18, 2 Reis 18. Obedeceu todos os mandamentos. O homem era íntegro. O homem, ele restituiu, você vai ler depois na Bíblia, você que, meu Deus do céu, leia a Bíblia, gente. Leia a Bíblia. Ontem eu estava meditando esse texto, eu entrei aqui em Reis, entrei em Crônica e comecei a estudar e comecei a ler, é muita coisa para falar. Mas esse rei estava, todo mundo adorando, o povo estava adorando, o povo estava perdido. Quando esse rei entrou, com 25 anos de idade, ele entrou, Ezequias, ele começou a restituir tudo. Ele começou a limpar os lugares, começou a abolir os lugares altos onde o povo adorava, começou a programar o povo de novo, levantar o povo, trazer o povo judeu de fora, começou a restituir o culto, começou a adorar a Deus, levar o povo à adoração. Deus se alegrou com aquilo, Deus mandou até Isaías, um profeta, para ficar do lado dele, para ajudar ele. Um homem irrepreensível. A resposta da oração, ele fez como o povo judeu faz até hoje. Quando ele recebeu a notícia de Isaías, do profeta, ele vai para a parede. Os judeus vão para o muro das lamentações. Como ele não podia ficar de pé, ele foi para a parede. Você imagina aquele homem falando com Deus. Eu te conheço, Senhor. Eu te sou fiel toda a minha vida. Uma oração sincera feita com Deus, uma oração de intimidade, uma oração de enfrentamento, foi essa oração de Ezequias, porque ele não tinha nenhum filho preparado para o trono. Os filhos dele eram novinhos, que nem os meus. Então a oração dele foi uma oração inteligente. Ele orou para Deus e falou: Senhor, mas o Senhor não pode me levar agora. Gente, alguém para falar assim com Deus tem que ter muita intimidade, porque você não muda o curso da história se você não tiver uma história com aquele que é o autor da história. Ele tem o poder de mudar o curso da nossa vida quando nós damos a nossa vida para que a vontade dele aconteça. Olha o que foi uma pessoa que nós podemos ter como exemplo, que teve essa vida de intimidade, humildade, verdade e coragem, que foi a Santíssima Virgem Maria. Em bodas de Caná, em João, capítulo 2, fala que naquele casamento faltou vinho. Nossa Senhora percebeu e foi lá, falou com os serventes, falou com Jesus primeiro, né? Falou: Jesus, faltou vinho, acabou o vinho. Jesus falou assim: o que eu tenho com isso? Não é minha hora. Mas aí o que ela fez? Meu Deus do céu! Quem tem intimidade, quem tem pedigree, quem tem um sangue ligado com Deus, quem tem uma alma entregue a Deus, quem tem uma pessoa que é íntima, humilde, que tem a verdade, que tem um tempo, conhece Deus, chegou e só falou assim para os serventes: vai lá, aquele barbudinho lá, ó, aquele barbudinho que está lá no canto lá, vai lá e faz tudo o que ele mandar. Jesus tinha falado não. Mas olha a fé dessa mulher. Ela mudou o curso da história. Ela mudou o curso da história. Não era a hora de Jesus começar o seu ministério público. Mas aí, quando o servente chega a Jesus, aquele olhar da Virgem Maria, diz os santos, né? O olhar, Nossa Senhora falou com ele no olhar. Você não vai deixar isso acontecer.
meu filho. E eu sei que é tão fácil você fazer isso. Você veio nesse mundo para isso. Para trazer tudo o que falta para o ser humano. Gente, quando aquele servente chega até Jesus, Jesus olha para o céu e fala: Pai, não é a minha hora. Aí Deus responde: mas não era a hora dela também, e ela me atendeu. Ela tinha 14 anos. E o que eu pedi para ela só disse sim. E até hoje ela só tem dito sim. Eu não posso dizer não para alguém que só me diz sim. Jesus, pode começar. Começa o seu ministério, começa a sua vida pública, começa os seus milagres. Obedece. Quem obedece não erra. Ali tem aliança comigo. Tem intimidade comigo, entregou tudo. Toda a tua vida é entregue para mim. Todo aquele que se dá inteiro por Deus, não tem como Deus não se devolver. A oração é isso. Cada vez que a gente ora, sai um pedaço da gente e entra um pedaço de Deus. E o tanto que essa mulher se entregou à tua vida, Virgem Maria, Nossa Senhora, que o que ela pedia era um pedido do próprio Deus. Tudo que ela pedia era tão grande, tão forte, tão poderoso, que não tinha como Deus dizer não. Os santos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, fala: Nossa Senhora, como obedeceu em Deus em tudo aqui nessa terra, tudo que Deus pediu para ela, ela fez. Tudo que ela pede para Deus lá em cima também, Deus faz. Se tudo que Deus pedir para você aqui nessa terra você fazer, você tem o poder de mover a mão de Deus. Porque Deus também não vai te negar as coisas. Deus não nega para aquele que não nega nada para Ele. É isso que Deus quer de nós. A oração é isso. Essa oração de intimidade, essa oração de humildade. Uma humildade que precisa ter. Não precisa ser humilde. Olha Jesus Cristo, que quando Ele estava aqui nessa terra, outro exemplo de oração. De homem que tudo que pedia era a resposta obtida. Ele via nessa terra, toda vez que perguntava para Ele: mas o que você está fazendo? Ele falou: não, é o Pai que me mandou. Não é assim que Ele falava? Jesus Cristo falou: não, mas é o Pai, eu venho em nome do Pai. Eu estou dizendo que o Pai, eu vi o Pai fazendo e eu faço o que o Pai faz. Eu e o Pai somos um. De tal forma, Filipenses capítulo 2, Jesus Cristo foi obediente até uma morte de cruz, que Deus o exaltou e otorgou um nome que está acima de todo nome, que no céu, na terra, nos abismos, no inferno, que todo joelho vai ter que se dobrar a esse nome. Tal foi a obediência que Jesus teve a Deus. E Ele diz: tudo que pedires em meu nome, eu vou para junto do meu Pai. Eu vou atender. Olha aí. Olha a carta assinada que Deus dá na nossa mão de oração. Olha a carta assinada pelos punhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 19. Onde 2 ou 3 ou mais estiver unido em meu nome, tudo o que pedires, eu vos atenderei. A nossa fé que é fraca. A nossa vida de intimidade que é fraca. A nossa vida de humildade, de verdade, de coragem. Nós não temos esse enfrentamento. Gente, homens que tiveram, mulheres que tiveram a coragem de enfrentar Deus e falar com Deus. Abraão mesmo, quando ia destruir Sodoma e Gomorra, ele chegou: mas Senhor, será, meu Deus Todo-Poderoso, misericórdia, eu estou falando com Deus. Não vai me destruir, não vai me acabar comigo, mas será que não tem aí 30 justos? Será que não tem 20? Olha, a conversa dele prolongou com Deus. Será que não tem 25? Não tem 20? Não tem 15? Não tem 10? Moisés, gente, homens que tiveram a coragem de enfrentar Deus porque amava tanto Deus e amava tanto o povo, que Deus espera pessoas que tenham a coragem de enfrentar Ele na oração.
Moisés, Deus queria destruir o povo. Quantas vezes Moisés falava assim, oh, mas o que o faraó vai pensar? Olha, você acha um homem dá conselho para Deus? Não é que o homem está dando conselho para Deus. É Deus que está na oração, abre um diálogo com a gente. Ele quer que a gente converse com Ele. Ô Senhor, será que o Senhor curar o nosso irmão baiano que está passando por aquela dificuldade, Senhor? É tão difícil isso para o Senhor? Não é, Jesus. Então faz isso, Ele merece, Senhor. Tem um programa na rádio mais 20 anos, fiel ao Senhor. Que homem é aquele homem, Senhor? Bem que ele merece que o Senhor faz isso por ele, Senhor. Ele é um homem bom, Senhor. Tem sofrido com seus filhos presos. Sofreu com a tua filha agora um acidente de moto. Ô Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu acredito no seu poder, Senhor. Eu acredito que o Senhor é um Deus que tem misericordioso. A oração é isso, meus irmãos. É quando a gente entra numa brecha e começa a interceder pelo outro e pedir e falar assim, oh, mas o Senhor pode tomar conta da tua filha, do teu filho, de um jeito novo. O Senhor pode converter aquela casa, o Senhor pode transformar aquela família. Eu sei que o Senhor pode, Senhor. O Senhor tem poder. Não permita que esse mal prevaleça, permaneça naquela história, Senhor. Ezequias encostou na parede e ele começou a falar com Deus. Senhor, quantos anos que eu te conheço. Eu nunca transgredi uma ordem sua. Eu nunca te desobedeci. Eu sempre te fui fiel. Não permita que esse câncer me mate, que essa doença me aniquile. Não permita, Senhor, eu te conheço, sei que o Senhor é amor. Sei se tu queres, tu pode todas as coisas. Eu te amo, Senhor. Quantos anos te seguindo, te servindo. Eu vou inteirar 30 anos, Senhor, te seguindo, Senhor. Eu vou inteirar 30 anos, Senhor, te adorando, falando do teu amor e da tua misericórdia. Eu conheço e tu me conheces. Eu te louvo, Senhor. Mas bem que tu podes fazer isso. Bem que tu pode. Os santos da igreja deixam para nós muitas direções sobre a oração. Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela fala que o homem e a mulher que deixa a oração por si próprio bate na porta do inferno sem a ajuda do demônio. A pessoa fala assim, o demônio está agindo na minha vida. O demônio está destruindo a minha casa, meu trabalho, a minha história. Não! É você que está destruindo. Porque você abandonou a oração. Como diz em Jeremias, você abandonou a fonte de água viva por uma cisterna furada. Aquilo que fala no livro de Ageu, o que você tem feito é colocado num saco roto, um saco furado, sem fundo. Santo Agostinho fala que quem reza se salva, quem não reza certamente se perde. Então a oração, essa oração que a gente tentou, eu tentei, né? Não sei se eu consegui, não sei se você conseguiu pegar alguma coisa em relação a Ezequias. Por que que a oração dele foi ouvida? Não deu 5 minutos, a oração dele foi ouvida.
E eu agradeço a Deus, como vocês aqui, alguns me conhecem. Eu já tive orações que eu fiz que não deu um minuto para Deus responder. Ana, um exemplo de uma mulher de oração, no livro de Samuel também. Pessoas que nos mostram um segredo da oração. Ana ficou por 18 anos pedindo para Deus um filho. Ela era casada com Eucana, que tinha uma esposa chamada Fenena, e Ana. Fenena tinha muitos filhos. Tanto é que toda vez que eles iam para Jerusalém, para o templo, tinha que oferecer, fazer uma oferta pelos filhos que tinha. E também a porção que recebia para comer também era de acordo com os filhos. A porção de Fenena era sempre maior, porque pela quantidade de filhos e a oferta que dava para Deus, e Ana não dava nada de oferta para Deus, porque ela não tinha nada. Naquele tempo, a maior humilhação do mundo era a mulher não ter filho. Ela ser estéril. Aí Ana gritou, amargurada, era humilhada pela outra esposa. E por 18 anos, essa mulher amargurada ia reclamar no templo para Deus. Mas 19º ano, 18 anos ela ia fazer isso, fazer a sua oração no templo, e a oração não foi ouvida. Por que no 19º ano a oração dela foi ouvida? Porque no 19º ano a oração dela se tornou íntima, com 18 anos de caminhada com Deus, e ela aprendeu que com 18 anos de luta, de sofrimento, de intimidade, de verdade, de particularidade, de coragem, de enfrentamento na oração diante de Deus, ela chegou e falou assim: Senhor, eu já sou humilhada há 19 anos. Se o Senhor me der um filho, a oração que Deus atende. E esse filho vai ser homem. E o nome dele vai ser Samuel. Eu vou dar ele para o Senhor. Ele é teu. Na hora, o profeta Eli, o sacerdote Eli, gritou lá: mulher, tua oração foi ouvida. Vai em paz. Foi ouvida a tua oração. Porque a sua oração foi uma oração de verdade, de intimidade, de sinceridade, de humildade, de entrega e de enfrentamento. Ela se derramou também em lágrimas diante de Deus. Mas ela estava faltando entregar para Deus. Ela estava querendo um filho para ela. O filho não é nosso. O filho não é para nós. Deus não quer fazer as coisas para nós. Ele quer que nós tenhamos a coragem de entregar, dar tudo. E tudo. Tudo é tudo. Exemplos de gente que orava e Deus atendia a oração. 18 anos ela gritou, com amargura no coração. Deus não atendeu. No 19º ano, a hora que ela entregou, vai ser seu. Aí Deus fala: aí sim, agora você acertou. Vai engravidar. As pessoas querem nesse mundo muitas vezes as coisas só por seu egoísmo, por sua vontade, por seus desejos, por seus anseios. Pede as coisas para Deus só para se aparecer. Não é para entregar. Esses filhos são teus, Senhor. Isso aí eu não preciso falar aqui em público para vocês, não. Os meus filhos são de Deus. Deus faz o que Ele quiser. Se Ele quiser agora levar todos eles embora, já para o céu, pode levar. Se for para eles pecarem gravemente, eu falo a mesma fala de Santa Rita de Cássia. Leva eles, Senhor. Que nós de carro aí, nós saímos de carro e aconteça uma trombada, o Senhor leva todo mundo embora. Fica só eu, se for tua vontade. Mas que eles não pequem. Que eles possam
ser-te fiel, Senhor, e te agradar na face dessa terra. Foi para isso que essas crianças veio no mundo. Eu casei com 41 anos. Eu nem imaginava mais que eu ia casar. E eu fiz uma oração de enfrentamento diante de Deus. Depois de anos de intimidade, de verdade com Deus, falei, se o Senhor quer me dar uma esposa, eu fiz uma lista desse tamanho assim, ó. Tem que ser morena. Falei, eu vou pedir o impossível. Tem que ser magra, eu não gosto de mulher gorda. Tem que ser bonita, porque eu já sou feio, o negócio tem que ser diferente. Tem que te amar mais do que eu. Tem que ser intercessora. Tem que ser sorridente, que gosta de brincar, porque eu já sou fechado, então eu quero que alguém que me faz eu rir. Eu conheci a Bíblia, né? Graças a Deus eu tinha lido já umas 10 vezes já naquele tempo. Falei, não quero que ela ganhe mais do que eu, porque a Bíblia fala que quando a mulher ganha mais, ela tem um mando. Falei, não, que ganhe menos que eu. É enfermeira, né? Eu estava trabalhando de pintura na época, ganhava mais do que ela. Senhor, Ele mandou com bônus, correção monetária, Bitcoin, aquela criptomoeda, mandou com todos esses negócios aí que tem hoje aí. E tá aí a benção. Todo mundo falando, Valdomiro falou no meu casamento. Falou, Luiz, você tá amarrado de arame, Luiz. Esse esperma seu já tá congelado, você não tem mais o que fazer aí, você não vai ter filho não, Luiz. Aí eu falei assim, ô Senhor, é a sua vontade na minha vida. Aí 7. Gente que começou mais cedo que eu já parou no 1, no 2, no 3. E eu comecei mais tarde, eu sou o trabalhador da última hora. Então eu não posso perder tempo. Eu tenho que trabalhar. Meu tempo é curto. Aquele que começou mais cedo vai sossegado. Como é que é aquela corrida do coelho e a tartaruga, né? Aí o coelho fica todo orgulhoso, porque ele dá uns pulos logo pra lá, né? E a tartaruga, eu vou que nem a tartaruga, né? O coelhão pula mais, é mais forte, só que eu não desisto. Só que eu não brinco em serviço. A gente tem que fazer a vontade de Deus enquanto nós estamos nessa terra, não importa a hora. Eu comecei com 41, tem gente que começou com 25. Parou faz tempo. E eu tô nativo ainda, seu Aparecido. Não é brincadeira não, hein? 54. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Oração de enfrentamento, oração de verdade, porque se é para o Senhor fazer, então me dê um sinal. Tem gente que não sabe rezar com Deus. Um exemplo de gente que não sabe rezar. Ela pede um carro para Deus. O Senhor, eu quero um carro. Só tá bom. Aí ele sai para a loja para comprar esse carro. Aí chega lá, o cara mostra para ele uma Ferrari. Fala, mas rapaz, meu dinheiro não dá para comprar esse trem não. Mas quantas prestações você faz esse negócio aí? A anta entra na dívida. A oração tem que ser feita com sinceridade e com verdade. Senhor, eu queria um Golzinho 1000, né? No máximo 30 km rodados, Senhor. Né? Cor branca, 4 portas. Vai me servir, Senhor. Tem um bagageiro grande. Tá? Aí você vai na concessionária, o cara fala, te mostra uma Ferrari, você fala, não. Aí o cara, mas tem aqui um Golzinho branco, 4 portas, 30 mil quilômetros rodado, é meu. É a oração que eu fiz. Tá entendendo? O cara não sabe nem o que vai pedir para Deus. Pede sinal. Espera o sinal. Deus é Deus, meu filho. Ontem, na missa de ontem, eu pedi para Deus um sinal, de uma revelação que Ele me dava. Falou assim, Senhor, esse padre, a mão dele não sai daqui. Falei, faz ele levantar a mão dele mais alto que a cabeça dele. Na hora da Eucaristia ele fez assim.
Agora eu vou ter que ir lá falar com esse padre. Eu pensei que não era Deus que estava falando comigo. Eu pedi um sinal, ele levantou a mão do padre. O padre, aquele padre recatado, assim, aqui, a mão não sai daqui, sempre aqui. Ele pegou a Eucaristia e levou. Falei, misericórdia. Deus é Deus. Abaixa um pouquinho a sua cabeça. Feche um pouquinho os seus olhos. E abra o seu coração. Que Deus possa te dar graça nessa manhã, nesse dia, de você se tornar uma pessoa que reza e que a sua oração seja uma oração atendida. Que a sua oração seja uma oração de intimidade, de verdade, de enfrentamento com Deus, de pureza e de inteligência. Que toda vez que você for orar, a sua oração seja uma oração inteligente. Jesus Cristo ensina na palavra que quando a gente for pedir para Deus, jamais um filho vai pedir para um pai um pão e o pai vai dar um escorpião. Jamais um pai vai dar, se um filho pede uma bolacha, o pai vai dar uma cobra, uma serpente na mão dele. Se o vosso pai nessa terra sabe dar coisas boas para os vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celeste vos dará. E aí no final do texto tem um grande segredo, que ele fala assim, peça, Jesus ensinou para nós mais uma vez, peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, meu irmão. Peça nessa manhã agora o Espírito Santo na sua vida, para que você seja santo, puro, casto, obediente, íntimo, que tenha a verdade dentro do teu coração, que tenha uma sinceridade, uma humildade na tua oração, como também aquele fariseu e aquele publicano, que quando foi rezar com Deus e falar com Deus, o publicano, não, eu pago o imposto de tudo que eu tenho, devolvo o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou o cara. Jacaré é um bicho, cascavel é o nome de uma cidade, sucuri é uma cobra, urucuri é um coco e eu sou eu. E Jesus não ouviu aquela oração. Mas teve aquele outro que nem sequer tinha coragem de levantar a cabeça do chão. Que batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sei falar contigo. E a palavra em Romanos 8:26 fala, nós não sabemos orar. Mas nós temos que pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Me ensina a te ser fiel, Jesus. Vem, Espírito Santo, unir a minha alma à tua, Deus, querido e amado. Desposa a minha alma. Sacia a minha alma de sede, das carências, desse afastamento, desse isolamento, de tanto tempo que eu não sinto teu amor de pai na minha vida. Seu amor de irmão maior, de um Deus tremendo que derramou todo o teu sangue por amor a mim. Quantas vezes quando eu peco, eu piso nesse sangue. Perdoa-me. Perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio da vida. E pelo despertar feliz nesta manhã, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai,
Filho, Espírito Santo. Desliga, mãe. Desliga não o celular. Dá um abraço de paz no seu irmão.